Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, né? Apesar de ser o segundo vídeo do dia, essa é a primeira edição do nosso giro de notícias, porque o primeiro vídeo foi o vlog do jogo de ontem, com os melhores momentos da torcida, inclusive se você não assistiu, vai estar passando aqui no card, você pode assistir e se sentir dentro de São Januário. Mas enfim, vamos aqui para o nosso vídeo, né? Vamos falar de Vasco, Vasco vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro neste momento. Hoje tem um jogo que interfere, né, diretamente ali na classificação do Vasco. Se o Bahia vencer, ultrapassa o Vasco, mas se perder, o Vasco permanece ali, né, na segunda colocação. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a 777, né? Expectativa aí pela proposta final. A expectativa é que hoje seja entregue ali, né, a proposta final, que vai ser levada ali para o Conselho Deliberativo do Vasco e depois para a votação. E vamos falar também sobre Renato Kaiser. Você viu aí no título desse vídeo, né, na capa também, do interesse do Vasco e 777 no atacante Renato Kaiser para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, antes de rodar a vinheta, aquele recadinho da Mais Ágil, hein? Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar. Tem o link aqui na descrição desse vídeo, tem o WhatsApp aparecendo aí também na sua tela, mas você clicando aqui no link da descrição, você vai ser direcionado ao WhatsApp e vai ser muito bem atendido pela Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode adiantar as parcelas do seu FGTS e a Mais Ágil vai te orientar. Agora sim, rodou a vinheta. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco e vamos começar falando aqui sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco que com a vitória de ontem, né, 2-0 contra o Brusque, subiu para a segunda colocação, tá aparecendo aí na sua tela a tabela da Série B. O Cruzeiro é o líder, tem 19 pontos, um jogo a menos, né, ainda joga na rodada. O Cruzeiro joga hoje? Deixa eu conferir aqui, joga hoje. O Cruzeiro joga hoje às 9h30 contra o Criciúma. O Vasco é o segundo colocado, tem 17 pontos. Em terceiro está o Bahia com 16 e em quarto o Sport com 15 pontos. Ali os quatro times do G4, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport, Vasco e Sport já jogaram na rodada, né? Então o Vasco pode ser ultrapassado aí pelo Bahia, mas não pelo Sport. O Vasco vai terminar aí essa rodada pelo menos na terceira colocação. Então, pelo menos uma posição em relação à rodada anterior, o Vasco conseguiu garantir, né? Se o Bahia for derrotado hoje pela Tombense, o Vasco vai permanecer na segunda colocação. Ali em quinto está o Novo Horizontino, 13 pontos, e o Grêmio em sexto tem 12 pontos, né? Ali os 6 primeiros colocados. Então ontem uma vitória importantíssima, né, do Vasco, que em São Januário o Vasco está conseguindo fazer o seu dever de casa, está conseguindo pontuar, está conseguindo vencer e isso é o mais importante. Apenas um empate em casa e o restante o Vasco venceu, foram 4 vitórias, né, em São Januário, em 5 jogos, então uma campanha muito boa, o Caldeirão vem fazendo a diferença, ontem estava lotado mais uma vez e os ingressos já estão sendo vendidos para a partida contra o Grêmio, que vai acontecer na quinta que vem. O Vasco tem uma semana de folga, né? Uma semana aí de descanso, joga só na próxima quinta contra o Grêmio, mas os ingressos já estão sendo comercializados e bem possivelmente daqui 2 dias já vai estar tudo esgotado, porque teremos com certeza São Januário cheio de novo contra o Grêmio. Falei aqui sobre folga, né? Que o Vasco vai ficar aí, tem esse período de descanso. O Vasco deu folga aos jogadores até segunda-feira. Então os jogadores terão aí o final de semana de folga e voltam a treinar na segunda-feira. Hoje o Vasco realizou um jogo-treino, hoje pela manhã, nessa sexta de manhã, o Vasco realizou um jogo-treino contra o Arte Sul e venceu por 2-1. Getúlio marcou um gol e Matheus Barbosa marcou o outro gol. Assistências de Luiz Henrique e Isaac. Apenas os jogadores que não iniciaram a partida de ontem jogaram esse jogo-treino de hoje, né? E o Getúlio, que se destacou ontem, entrou na parte final e fez uma boa partida, né? E deu assistência ali para o segundo gol do Nenê. O Getúlio também marcou aí nesse jogo-treino. Quem sabe o Getúlio esteja aí pedindo passagem, né? O Raniel vem sendo contestado aí, coisa e tal. O Getúlio tá ali, tá entrando, tá fazendo ali boas atuações e quem sabe não vai acabar ganhando aí a vaga do Raniel. Mas agora folga para os jogadores até segunda-feira e a partir de segunda o Vasco volta aí aos treinamentos já pensando no Grêmio na quinta-feira. Bom, vamos falar agora aqui de SAF, né?
Ontem os executivos da 777 chegaram ao Rio de Janeiro, inclusive foram, né, a São Januário, assistiram ali a partida, deram uma volta ali pelas redondezas ali do estádio, né, passaram ali em frente aos bares, conversaram ali com os torcedores, depois lá dentro assistiram a partida, vibraram, né, com a vitória do Vasco, mas o que interessa mesmo, que está deixando a galera na expectativa, é a proposta e a informação que o Flávio Dias trouxe hoje no canal Atenção Vascaínos. Informação de hoje de manhã é que teremos ainda hoje uma reunião entre os 15 conselheiros ali da comissão, né, que está analisando a proposta da SAF, com o Nicolas Maia e o Juan Arciniegas. Nessa reunião será apresentada ali os detalhes finais dessa proposta da 777, que depois será levada aí ao Conselho Deliberativo e posteriormente também na AGE do sócio. Então a expectativa é que hoje, né, os detalhes ali finais, enfim, aquelas coisinhas mais miúdas, né, sejam esclarecidas, sejam resolvidas e que essa proposta aí avance. Então hoje é um dia muito importante em relação também à proposta da 777, que tá aí, todo mundo tá ansioso para ver, né? Vamos ver se a partir de amanhã a gente já tem alguma coisa mais concreta, mas hoje tem essa reunião aí entre os conselheiros, né, da comitiva ali da SAF, com o Juan Arciniegas e o Nicolas Maia, que são os representantes da 777 que vieram aqui ao Rio de Janeiro. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, eu vou falar de um assunto que rendeu hoje, né? Eu postei ontem à noite, antes de dormir, que tinha ali um cria da base que o Vasco tinha interesse em trazer de volta, né? Postei lá no Twitter e postei e fui dormir, né? Mas hoje, né, depois eu trouxe a informação também com alguns detalhes a mais, que esse jogador que o Vasco tem interesse e a 777 também tem interesse é o atacante Renato Kaiser, do Fortaleza. Atacante revelado aqui pelo Vasco, tem passagens aí pelo Atlético Paranaense, onde ele foi campeão da Sul-Americana, passagem também pelo Atlético Goianiense e que agora está no Fortaleza. O Fortaleza contratou o Renato Kaiser no início dessa temporada por 6 milhões de reais. Foi a contratação mais cara aí da história do Fortaleza. Bom, neste momento, o Renato Kaiser é reserva, né, lá do Fortaleza. Ele foi contratado ali pelo presidente do clube, mas o treinador do clube trouxe um outro atacante lá argentino, né? O Vojvoda é argentino, trouxe um atacante lá da sua confiança e o Renato Kaiser acabou perdendo espaço. Nesse momento ele é reserva lá da equipe do Fortaleza. E as informações que a gente tem, inclusive foi divulgada hoje também pelo meu amigo jornalista Carlos Berbé, do Papo na Colina, que a 777 procurou por 2 vezes o staff, né, do Renato Kaiser para ter mais informações sobre o jogador. A primeira consulta foi umas 3 semanas atrás, né, perguntando como é que estava o Renato, se tinha condições de vir para o Vasco, se ele tinha interesse, né, de vir para o Vasco já no meio do ano para ajudar nessa campanha aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, nessa semana, os scouts da 777 voltaram a fazer contato para saber aí se tem possibilidade, como é que está a situação dele lá, se ele tem interesse em vir para cá, enfim, aquela sondagem. A palavra correta é sondagem. Além do interesse da 777, o jogador também é bem avaliado pela comissão técnica do Vasco, né? A comissão técnica entende que seria um bom reforço aí para a sequência da temporada. Porém, a coisa não é tão fácil assim. Como eu informei aqui, ele foi contratado no início do ano pelo Fortaleza por 6 milhões de reais. Então, para acontecer alguma negociação em relação ao Renato Kaiser, o Vasco teria que ir lá no Fortaleza e pagar o Vasco, a 777, enfim, e pagar para tirar o jogador de lá. Não sei a multa que ele tem em contrato, mas eu acredito que menos de 6 milhões de reais o Fortaleza não vai liberar o jogador. Afinal, fez esse investimento recentemente pelo atleta. Então, no mais, é isso, né? O Renato Kaiser aí está no radar do Vasco, está no radar da 777, é um jogador que interessa, né, ao Gigante da Colina e, na minha opinião, se viesse, meu amigo, ajudaria demais nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O que ele ia fazer de gol aqui nessa Série B, meu amigo, é brincadeira. E ia ajudar demais aí nessa campanha de acesso. E é um cara que entende o clube, né, que foi revelado aqui no Vasco. Então é um cara que conhece bem, já morou embaixo da arquibancada de São Januário, tem uma história com a instituição, respeita a instituição, é um cara que gosta muito de vencer, é um cara que é brigador, não desiste de jogadas, enfim, é um atacante do jeito que o Vasco está procurando mesmo. Acho que seria uma contratação para essa Série B do Campeonato Brasileiro muito interessante. Mas, por enquanto é isso, né? A gente aguarda aí mais informações sobre essa situação do Renato Kaiser, mas existe, né, o interesse do Vasco e da 777 em trazer o jogador de volta. Será que vai dar negócio? Vamos aguardar. Bom, antes de eu ir embora, recadinho aqui da 1xBet, hein?
Você que gosta de fazer aquela fezinha, aquela aposta esportiva, tem aqui ó, no comentário fixado o link da 1xBet e a 1xBet te dá 100% de bônus. É isso mesmo, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta você ir no comentário fixado, clicar no link e usar o nosso código promocional que o seu valor dobra. 1xBet é um dos principais sites aí de apostas esportivas do país. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal, quero a sua opinião sobre Renato Kaiser. Deixa aí que é muito importante. Valeu, um abraço, eu volto a qualquer momento. Tamo junto, fui!